Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Graças a Deus, mais um dia, em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus, vamos louvar o nosso Deus pela graça e a bondade dele. Irmãos, presta bem atenção, vamos ler a palavra de Deus aqui. Vamos começar com Gálatas 5, versículo 16. Eu quero chegar num contexto aqui para que nós tenhamos direção diante de cada situação. Presta atenção aqui comigo. No Gálatas 5,16, vai dizer assim, portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Preste bem atenção. Seja sábio e inteligente. Ah, não, irmão. Não tenho vontade nenhuma na minha carne. Irmão, em nome de Jesus, deixa eu te falar. Quem, quem confessa, é, quem confessa vontade, não vai confessar pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, dentro de você tem uma carne, dentro de mim tem uma carne. A sua carne pode mandar você comer alguma coisa que você não quer. E aquele desejo pode ser incontrolável. A tua carne, presta bem atenção, a tua carne pode falar para você, vai em tal lugar que não tem problema nenhum. Olhe, lá você pode se alimentar de tudo que tem lá, não tem problema nenhum. Irmão, eu estou falando isso aqui, tá? Mas existem outras coisas. Existem coisas de ordem sexual que a gente precisa tomar cuidado, sim. Irmão, presta bem atenção. As coisas estão acontecendo de maneira bem clarinha, para que eu e você saiba como lidar com as situações. Existe super homem ou super mulher? Lembra do Davi? Quem era o Davi? Era um homem segundo o coração de Deus. E aonde que ele estava? Um anseio manifestei ao Senhor. E a sua realização buscarei que possa eu fazer o quê? Habitar na casa do Senhor todos os dias. O que aconteceu com Davi? O que aconteceu com Davi? Que foi desafiador. Hã? Que foi algo assim que todos nós falamos, olha, Davi ficou lá na varanda e aí deu problema. Irmão, em nome de Jesus, preste bem atenção. Ninguém está vendo chifre na cabeça de cavalo, tá? O que eu quero trazer para nós é que não brinque com a carne. Não brinque, porque existe um alvo maior para a nossa vida. O que eu quero trazer para mim e para você? Seja sábio, seja inteligente diante da circunstância. Presta bem atenção. Jesus, ele estava com sede, não estava? Ele estava jejuando, ele estava com sede, ele estava com fome também. O que o diabo fez? Chegou lá e falou: Ô Jesus, transforma essas pedras em pão. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Por que ele falou aquilo? E por quê? Porque na hora que ele falou, ele foi fortalecido pela palavra de Deus. Então nós temos a palavra, nós somos fortalecidos. Nós permitimos que o Espírito Santo domine e governe a nossa vida, nós temos vitória. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente está pensando em coisas, várias coisas, mas deixa eu te falar, carne é carne em qualquer lugar. Em nome de Jesus, seja para a gente entrar num comentário e sair desse comentário, entrar numa conversa e sair dessa conversa em paz. Isso quer dizer o quê? Eu não precisei falar mal de ninguém. Eu estou falando de carne, tá? Coisas que a carne faz, tá bom? A carne de todo mundo. Entrar numa situação, eu posso estar num lugar e permanecer íntegro naquele lugar, diante de qualquer circunstância. Agora, que eu preciso entender? Que dentro de você, querido, tem uma carne. Você acha que Jesus não estava com vontade de comer o pão? De comer um pãozinho, se alimentar? Claro que ele estava. Mas eu preciso entender, cuidado com as necessidades, querido. Cuidado com a carne na hora das necessidades. Presta bem atenção. Vamos aqui para a palavra de Deus, que a palavra de Deus tem força. A minha palavra
é pequena, a força da palavra de Deus é grande, está aqui até hoje. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito maiúsculo está dizendo que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus. E o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguir fazer o que querer. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugado pela lei. Meu irmão, em nome de Jesus, o que eu quero trazer para nós aqui com isso tudo? Deixa o Espírito Santo governar, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo governar. Se vocês, contudo, se sois guiado, lembra aquela vez que a gente falou essa palavra aqui, que às vezes está surgindo uma situação lá na frente e Deus é poderoso e ele sabe de tudo e ele vai nos dar a direção? Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida, querido. Em nome de Jesus, minha irmã, deixa o Espírito Santo guiar. Para que você vai ficar falando da vida dos outros? Para que eu vou ficar falando da vida dos outros? Não deixa a sua carne reinar, não. Em nome de Jesus, tem um alvo maior para nós atingirmos. E nós vamos atingir com a minha força? Não. Com a sua força? Não. Com a força de Deus. Presta bem atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Você está entendendo o que está em jogo? Já vamos entender já. O que está em questão aqui? O que está em questão? O que vale realmente a pena? Concluindo, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, irmão. O que você precisa entender? Existe uma cilada. Não vai na. Presta atenção. Não é que em todo lugar tem problema. Não. Não é que em todo lugar tem uma cilada, não. É que o diabo está em todo lugar preparando uma cilada para mim e para você. Lembra de uma coisa: Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar, não foi isso? O que o diabo quer fazer? Roubar o que nós temos, roubar a nossa vida com Deus. O que nós vamos fazer? Vigiar, querido. O que ele falou? Deixa o Espírito Santo guiar, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, mas se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugado pela lei. Então, presta atenção. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua vida aí, seja em qual for a situação. Você já viu aquele homem tão famoso de Deus? Você já viu aquela mulher tão famosa de Deus e tão usado pelo Senhor? E muitas vezes aquela pessoa, por algum motivo, já não está mais fazendo parte do povo aquela pessoa não é que não está fazendo mais parte, essa é uma palavra indevida para nós aqui. A pessoa que muitas vezes tinha lá um compromisso, era conhecido e fazia um monte de coisa, e hoje nós não vemos mais essa pessoa ali no meio do povo cristão. Por quê? Hoje ela está fora, hoje ela vai fazer coisa de maneira secular. Por quê? Porque ela achou que era super crente. Não existe super crente. O diabo não é que em todo lugar tem um probleminha, tem um prato, tem uma oferta. Não, é que o diabo está em todo lugar tentando não está em todo lugar, vou falar, está em todo lugar tentando quebrar a nossa coroa, roubar a nossa coroa, a nossa aliança com Deus. Então, mas irmão, não é que em todo lugar tem, apenas vigie, apenas deixa o Espírito Santo conduzir as coisas. Surgiu uma situação lá, acende o alerta, começa a clamar a Deus. Não começa a clamar a Deus. Você já vai preparado, sabendo que Deus é poderoso para te dar vitória. Agora, o que eu quero trazer para nós? O alvo maior. Revestivo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, e sim
contra principados, contra potestade, contra os dominadores desse sistema mundial em treva, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Por esse motivo, vestir toda a armadura de Deus para que possais resistir firmemente no dia mau, havendo batalhado até o final, permanecer inabalável sem retroceder. Sabe o que é isso? O que é isso? Lembra aquela história que a gente já ouviu? Que um passarinho separou lá debaixo de uma árvore, né? Parou lá debaixo de uma árvore. Aí o passarinho foi lá e fez um cocôzinho, caiu na sua cabeça. Não caiu? Pode acontecer isso? Pode acontecer. Claro que pode acontecer. Na nossa condição, nós estamos em cidade, né? Mas em outras condições pode acontecer? Claro que pode. Agora ele não pode fazer ninho, querido. Vigia, fortalece em Deus, busca força no Senhor. Não acha, não fica pensando que, não, querido, eu estou em paz, ó, eu tenho a minha aliança. Querido, o José não ficou lá não para ver o que ia acontecer não, para ver se ele tinha lá um dispositivo lá, até aqui eu aguento, até aqui eu aguento, olha, daqui para cá eu não aguento mais, é melhor correr. Não, ele correu enquanto ele estava com a sua energia mental e as suas intelectualidade pensando, sabe o que é isso? Ele correu a essa hora. O que eu quero trazer para nós? Vigia que a sua carne não deixa de ser carne. Tem um projeto maior. O que ele falou? A fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Às vezes, o dia mau não é um dia que está faltando alguma coisa dentro da minha casa. Aquele dia é um dia desafiador e eu não sei como é que faz diante daquela situação, não sei como é que conduz as coisas. Aquele dia é um dia desafiador e nós não sabemos como fazer, mas nós sabemos que estamos mais apegados a Deus. O que pode ser o dia mau? O dia do prato, da oferta que não vem de Deus para a nossa vida, tentando roubar aquilo que é nosso. Lembra que tem cilada? O que eu quero trazer para você, querido? Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo guiar, se fortalece em Deus e entenda, tem uma coroa maior. Presta atenção. Olhando fixa, entendeu a primeira parte? Eu falei tudo isso só para falar para você isso aqui, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz. Lembra do júbilo que nos está sendo proposto. Lembra da aliança que você tem com Deus e que outros estão olhando para a tua vida. Lembra que Deus te deu, Deus é que te garante. Em nome de Jesus, olha para Jesus. Por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis tão pouco desanimei. Não tem hora que você fala assim, Deus, todo mundo está fazendo de outro jeito, eu estou fazendo o que é certo, e mesmo assim não consegui isso, não tive aquilo que eu estava querendo, tal situação não aconteceu, e tal, e não sei o quê. Irmão, não desanima não, cuidado com a cilada do diabo, cuidado com a ideia da carne, em nome de Jesus. Muitas vezes a nossa bênção, o nosso milagre está pertinho, continua confiando na graça e na misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Irmão, o que Deus tem é maior do que qualquer oferta, do que qualquer situação que a carne possa nos oferecer. Deixa o Espírito Santo guiar, fique esperto com as ciladas do diabo, se fortalece em Deus e olha para Jesus em todo o tempo, porque no final das contas, você vai entender isso aqui, Filipenses 3:20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Você está entendendo? Em nome de Jesus, nós aguardamos Jesus. Irmão, isso é maior do que qualquer coisa nesta terra, qualquer coisa da carne, qualquer cilada do diabo. O que eu tenho que fazer para entender e viver isso em nome de Jesus? Querido,
Deixa o Espírito Santo guiar, que se vós sois guiado pelo Espírito, não estáis subjugado pela lei. Tem uma luta dentro de mim, de você. Fortalece no Senhor, porque o diabo sabe as ocasiões de debilidade, de fraqueza. Presta atenção, tem fraqueza dentro de você. Não fica achando que você é o super-homem, não. A super-mulher, não. Vou dar brechinha aqui e tal. Eu gosto de falar de comida porque é um tema meio neutro, tá? Mas é só porque é um tema neutro. Mas é mais ou menos assim, não, eu vou comprar essa balinha, essa bala, esse doce e vou deixar aqui, porque daqui a pouco eu posso querer. Irmão, faz mal, não come. Não, você não pode comer outra coisa. Por exemplo, quem tem problema lá com leite não pode tomar aquilo. Irmão, em nome de Jesus, o que é que nós precisamos entender? Se fortalece em Deus. A gente está falando de uma coisa simples, mas tem um projeto maior para a nossa vida. Eu estou falando de coisa natural, de comida, de outras situações também, mas Deus tem um projeto maior. Fortalece em Deus aí em nome de Jesus. Lembra que, lembra que a sua cidadania, a nossa cidadania é dos céus, querido. A nossa cidadania não é aqui dessa terra, não. Nós somos do céu. Fortalece aí em Deus, em nome de Jesus. Não fica brincando com a sua carne, não, porque carne não se converte. Todo dia nós precisamos vigiar e buscar a Deus em nome de Jesus. Pegou a palavra de hoje? Então, não vacila com a carne, se fortalece em Deus, olha para Jesus, deixa o Espírito Santo guiar e se lembre que a sua pátria é no céu, em nome de Jesus. Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos pela tua graça e a tua misericórdia. Enche-nos da tua presença, papai, enche-nos da tua unção e da tua misericórdia. Quebra, Jesus querido, da nossa vida tudo aquilo que não te louva, Deus, aniquila a obra das trevas, toda a força de Satanás seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Opera na nossa vida, Deus, nos dá sabedoria, Deus, nos dá inteligência. Papai, eu peço a ti, não nos permita, Deus, entrarmos nas ideias, nas sugestões do diabo, nas sugestões da carne, mas nos enche, Deus, da tua presença e nos fortalece com a tua unção e a tua misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Papai, eu peço a ti, nesta hora, em nome de Jesus, guarda a vida do meu irmão, guarda a vida da minha irmã, cobre com o teu poder a tua graça, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.